Fala moçada, beleza? Hoje a aula vai ser sobre polígonos semelhantes, tá? Quando é que dois polígonos são semelhantes? E o que significa que eles são semelhantes, tá? Entra nesse assunto escalas de mapa. No livro do Mifuna tem pouca coisa sobre isso, mas como isso é uma coisa importante, eu resolvi colocar. Fui lá no livro da nona série, coloquei, peguei alguns exercícios de lá e criei alguns exercícios, vocês vão gostar da aula, tá bom? Então vamos para a aula, vamos que vamos. Então vamos lá. A segunda parte aqui, né, o segundo item, chama-se semelhança, semelhança de figuras, semelhança de polígonos, tá? Bom, eu coloquei duas imagens aqui para a gente perceber o que é semelhança, tá? Na verdade, as duas são a mesma imagem, tá? Eu peguei aqui no arquivo aqui de imagens do aplicativo e colei a imagem aqui. Daí, primeiramente, ela ficou assim grandona na folha. Eu falei, não, tem que reduzir. Daí eu reduzi ela aqui, ó. Tá? Então, eu já criei uma figura semelhante a ela quando eu reduzi ela, certo? Daí eu peguei e falei, bom, agora eu vou criar uma outra, né? Vou criar uma outra imagem dessa daqui, só que em menor dimensão. Daí eu peguei essa imagem, copiei ela e fui ali no cantinho assim, ó, e puxei para baixo, certo? Só que eu tenho que ter um cuidado. Quando a gente vai aqui no cantinho assim, puxa para baixo, você pode estar descendo mais do que está indo para lá. E daí ela ficaria uma moto que é achatada, certo? Ela ficaria parecida com essa, mas ela não ficaria semelhante. Por quê? Porque essa roda aqui que é circular, ela ficaria uma elipse assim, ó. Porque ela ia ficar achatada, entendeu? Se eu puxasse de maneira errada. Ou se eu puxasse muito mais para cá do que descesse, né? Eu fizesse assim, em vez de descer assim exatamente na direção assim proporcional, tá? Ou seja, eu diminuo metade desse lado e me diminuo metade desse lado. Daí ela fica proporcional. Mas se eu diminuir, por exemplo, metade desse lado e desse lado diminuir só 25%, aí ela vai ficar o quê? Ela vai ficar amassadinha, assim, ela vai parecer uma CG. Vai parecer uma lambreta, né? Ela vai ficar amassada, assim, ela vai ficar mais assim do que achatada, entendeu? Então, na hora que eu puxei a cópia disso aqui e reduzi ela, eu apertei uma tecla, né? Tem uma tecla no teclado ali, às vezes é Shift, às vezes é o Ctrl, né? Apertei essa tecla e puxei para baixo, né? No caso aqui foi o Shift mesmo. Apertei o Shift e puxei para baixo. Na hora que eu puxei para baixo, quando você aperta essa tecla Shift, ele faz o quê? Ele reduz exatamente na mesma proporção, entendeu? Então, a largura, o comprimento da moto que era assim, quando ela reduziu para cá, a altura que era aqui, ele reduziu a altura na mesma proporção da redução do comprimento, entendeu? E daí eu criei o quê? Uma figura semelhante. Então, é muito importante a gente entender o que é essa semelhança, tá? A semelhança não quer dizer parecido. A semelhança quer dizer reduzido, pelo menos em matemática, né? Ela quer dizer o quê? Reduzido. Você reduz o tamanho dela. Todas as medidas que você encontrar na moto, elas vão reduzir proporcionalmente. Proporcionalmente. Certo? Então, essa roda aqui, vamos dizer, essa roda aqui tem 3 centímetros, essa roda aqui tem 2. Então, ela reduziu o quê? 2 terços, né? Ela reduziu o quê? 1/3, porque ficou 2, né? Era 3 centímetros e ficou 2. Então, ela reduziu 1 de 3. Então, ela reduziu 1/3, entendeu? O comprimento da moto, aqui reduziu 1/3. A bitola aqui do escapamento, reduziu também 1/3. A grossura do raio da moto, aqui também reduziu a grossura, 1/3. O tamanho do farol, aqui reduziu 1/3. Entendeu? Tudo reduz exatamente na mesma proporção. Tá certo? Então eu tenho como se fosse uma miniatura, ou no caso dessa daqui vai ser o quê? Como é que é? Miniatura e maxiatura? Não, como é que miniatura e... Como é que chama? Uma ampliação, né? Essa aqui seria uma miniatura dessa e essa aqui seria uma ampliação dessa daqui, né? Tá certo? Então isso que é semelhança. Eu vou detalhar um pouquinho mais ainda a respeito de semelhança, mas vamos ainda
se ater aqui a algumas questões conceituais, tá? Então, outra coisa, por exemplo, né, que coloca assim, ampliando ou reduzindo figuras, né? Você sabe o que é isso aqui, não? Isso aqui é o mapa do Brasil. Eu peguei um mapa da internet lá, de um site lá, que falava de drones, e aí tinha um mapa do Brasil. Aí eu peguei e fui contornando todo o mapinha do Brasil, e depois eu contornei os estados. Você consegue ver os estados aí, ó? Tá vendo? Ó, os estados aí, ó, contornadinho. Aí eu fiz todos os estados aí, tá vendo? Então eu peguei aqui o mapa do Brasil e fiz aqui. Eu achei interessante que tem uns lugares assim na fronteira, assim, né? Fico pensando, isso daqui na fronteira é quase uma cidade inteira, assim, que entrou só por causa desse negocinho. Eu acho muito interessante isso aqui. Bom, então esse aqui é o mapa. E o mapa vem acoplado a ele uma coisa que a gente chama de escala, tá? Então, essa escala está dizendo que esse comprimento aqui equivale a 500 quilômetros. Caramba, 500 quilômetros? 500 quilômetros. Deixa eu ver aqui qual que é o tamanho disso aqui. Isso aqui é 1,6, 1 centímetro e 1,6 centímetros, tá? Então ele está dizendo que isso daqui, ó, essa medida daqui até aqui é 500 quilômetros. Aí, por exemplo, eu quero saber a medida, né? Eu quero saber a medida aqui, ó. A largura aproximada do estado do Amazonas. Vamos ver aqui. Daqui, ó, daqui até aqui. Qual é a distância daqui até aqui do estado do Amazonas, por exemplo? Tá? Digamos, tem uma cidade aqui, como eu trabalhei no Correio, né? E daí a gente encontrava pessoas de todos os estados. Eu encontrei um instrutor uma vez que era do estado do Amazonas. Aí ele dizia que lá é muito difícil, as coisas lá são muito difíceis, por quê? Porque existem várias cidades e a população é espalhada, então tinha questões lá do banco postal, tal, era bem interessante e eu fiquei muito curioso a respeito. Recentemente eu tive no estado do Amazonas, lá na cidade de Presidente Figueiredo, uma cidade muito bonita, muito interessante lá, sabe? O turismo ambiental lá é bem forte. Então olha só, eu com a ajuda do compasso, tá vendo? Ó, eu marquei aqui, eu tirei a medida disso daqui. Então eu quero saber qual é a medida até lá. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a ponta, né? Vamos dizer aqui de uma cidade aqui, que eu não sei qual que é. E daí eu vou fazendo, ó, 500 quilômetros. É assim que eles fazem nos mapas, né? As pessoas que navegam, né? Vão pelo mar, né? Com cartas náuticas, às vezes é mais ou menos assim, né? Então, ó, 500 quilômetros em linha reta, né? Imaginando aqui, então, que você vai fazer isso aqui como? Você vai fazer isso aqui com um avião, né? Um aviãozinho, né? Tá, aqui, diz que aqui tem perigoso, é uma região perigosa, ó. 1.500 quilômetros já daqui até aqui, ó. Não acredito que vai dar 2.000 quilômetros certinho. Caramba, ó. Dá uma olhada. Ó. Deu 2.000 quilômetros certinho, hein? Desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4. 2.000 quilômetros, certinho isso aí, tá? Então, olha só que interessante. É assim que a gente vai medir. Você vai pegar uma medida. Só que nem sempre essa escala ela está colocada assim de forma gráfica. Isso aqui é uma escala gráfica, tá? Às vezes a escala ela está representada de uma forma numérica, tá? Eles colocam assim, ó, 1, 2 pontos e um número aqui, tá? Que número seria esse? Então, olha só o que eu vou fazer. Tá? Então, antes de eu fazer a escala, isso daqui é o mapa do Brasil, certo? Então, o planeta terrestre, o planeta Terra, tem no planeta Terra uma extensão de terra aqui delimitada aqui por água, né? Aqui por água e aqui por outros países, tá? Então está delimitado e esse daqui é o chamado Brasil, certo? Então na Terra, no planeta Terra tem essa extensão de terra aqui. Aí o que que eles fazem? Eles de alguma forma tiram fotos, algumas coisas assim, né? Interessante como é que eles tiram foto, né? Não, é o satélite, mas e quando não tinha satélite? Então eles têm que ir fazendo, eles vão em cada ponto desse daqui e vão medindo de acordo com as estrelas, né? Eles vão olhando e tal e vão estimando. Bom, se eu tô aqui, eu vejo uma estrela e eu tô aqui e vejo uma outra estrela de um outro jeito,
Então quer dizer que essa distância aqui deve ter tantos quilômetros. Aí os caras vão desenhando. Não é à toa que o mapa do Brasil, lá da história, lá no período colonial, né, quando foi descoberto, o mapa era todo torto, né? Se você olhar aí uma foto de mapas antigos que tem aí nos museus e livros de história, etc., vocês vão ver que os mapas eram todos tortos, eram diferentes. Por quê? Porque eles não tinham visão de cima, né? Só que, né, com o passar do tempo, mais e mais precisão, a tecnologia vai e a gente consegue fazer o mapa mais claro, né? Bom, tem gente que acredita que o satélite vai lá fora e tira a foto do satélite e vê exatamente isso aqui, né? Só que a que altura esse satélite tem que estar do planeta Terra para conseguir tirar uma foto do Brasil inteiro desse jeito, né? Bom, tem gente que não acredita, né? Eu acredito desacreditando, sabe? Porque hoje em dia as coisas são tão... A gente é tão manipulado com informação, sabe? Por exemplo, diz que quando você vai lá, aquele cara que pulou de um balão, né? Ele subiu num balão, aí ele pulou lá com um traje especial, né? Porque lá é rarefeito, ele estava vendo... Diz que ele estava vendo a curvatura da Terra. Mentira, ele não estava vendo a curvatura da Terra, ele estava vendo a linha da Terra. Porque lá, aí você fala, não, mas eu vi na imagem, estava aparecendo a curva. Não, é porque aquela imagem lá, ela é distorcida para parecer curva mesmo. Tá vendo? A gente é enganado, toma cuidado. Não tem aquela curva lá. Tem que tomar bastante cuidado com essas coisas aí, que muitas imagens são mentirosas e a gente é enganado por isso. Então, um satélite tirou essa imagem, como é que tirou essa imagem? Então tem que entender como é que é feito isso aí, né? Bom, mas nós temos imagens de satélite, né? Tem o Google Earth, né? Que sai no computador, que a gente consegue ver. Mas o que aquele programa faz? Ele tira fotos de pedaços, né? E depois ele junta as fotos, tá? Então, através daquelas fotos é possível desenhar um mapa mais preciso realmente, tá? Com detalhes, etc. Com esses detalhezinhos aqui, ó. Você precisa ver as curvas disso aqui, ó. Eu aqui fiz a linha mais reta, né? Mas era cada curvinha, tinha partes assim que ia fazer. Se eu fosse fazer tudo, ia ficar 2 dias fazendo esse mapa do Brasil, certo? Bom, então isso daqui é uma redução da realidade, certo? É uma redução da realidade. Onde é que eu tô? Eu devo estar mais ou menos por aqui, assim, ó. Menor do que aquele ponto que eu fiz ali, que você nem tá vendo, né? Mas eu fiz um pontinho bem minúsculo ali, ó. Tá vendo um pontinho bem minúsculo ali, ó? Eu sou uma bactéria ali, né, nesse ponto ali, certo? Aqui, em termos do que é real e do que é do mapa. Então a escala ela serve para relacionar o quê? A medida no mapa e a medida na realidade. Então a escala ela vem assim, ó, 1, 2 pontos e uma medida. O que isso daqui está dizendo? Veja, esse 1, na verdade, é o número 1, 2 pontos e outro número aqui. Certo? E não tem medida, não está escrito 1 metro, 2, tantos metros, ou centímetro, metro, centímetro, quilômetro. Não está escrito. Aqui está, ó. Porque isso aqui é uma escala gráfica. Então a escala gráfica ela faz a relação entre a medida do papel com a medida na realidade. Só que essa escala numérica, ela também vai fazer isso. Ela vai fazer a relação entre uma medida no papel e uma medida numérica, certo? Como eu medi aqui, né, esses 500 quilômetros, certo? Esses 500 quilômetros está para... Estava escrito 1,6 centímetros. Então, através disso daqui é que eu vou criar minha escala no papel. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem que colocar na mesma unidade. Como é que a gente põe na mesma unidade? Então, primeiro de tudo, 1 quilômetro, quilo quer dizer 1000. Então, 1 quilômetro significa 1.000 metros, certo? Só que aqui são 500 quilômetros. Então, isso aqui está dizendo que isso aqui são 500.000 metros, né? Então, esses 500.000 metros está para 1,6 centímetros. Ainda não equiparei as unidades, certo? Ainda não equiparei as unidades. Então, eu vou transformar o metro em centímetro, certo? O metro em centímetro. Como é que eu transformo um metro em centímetro? Então, o metro em centímetro, eu faço assim, ó. Cada metro tem 100 centímetros. Então, eu pego esse metro aqui e coloco no lugar dele o quê? 100 centímetros. Então, isso aqui vai ser assim, ó. 500.000 metros, que é vezes 100 centímetros, dividido por
1,6 centímetro. Tá vendo? Pronto, agora eu equiparei as unidades, ó. Agora eu posso cortar as unidades, 100 centímetros. Entendeu? Bom, mas aí eu tenho que fazer o quê? 500 mil vezes 100 vai dar o quê? Então, vai dar 500, mais 2 zeros, se eu colocar mais 2 zeros aqui, vai dar o quê? 3 vai dar 50 milhões, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros. Mais os 5 vezes 1, 50 milhões dividido por 1,6. Aí você fala, mas o quê? 50 milhões o quê? 50 milhões. É um número, isso aqui é uma proporção. Então, a proporção entre o mapa e a realidade é isso. Enquanto o mapa é 1,6 centímetro, milímetro no mapa, na realidade vai ser o quê? 50 milhões de centímetro ou milímetro, o que quer que seja. Entendeu? Então ele está dizendo que qualquer medida aqui, lá na realidade vai ser o quê? 50 milhões dividido por 1,6 vezes maior. Agora esse 1,6 fica estranho, né? Então o que a gente faz? Então a gente vai ter que dar um jeito nisso aí. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula. Então vou multiplicar por 10, então essa vírgula sai, e multiplicando aqui por 10 aparece mais um zero. Então vai aparecer o quê? 500 milhões dividido por 16. Então eu tenho que dividir, né? 500 milhões dividido por 16. Então vou começar aqui, ó. 500 milhões, eu não vou usar tudo isso de zero, né? Dividido por 16 vai ficar mais fácil. Então, ó, por 3, 3 vezes 16 dá 48. 50 menos 48 sobra 2. 20 por 16 dá 1. Aí, 1 vezes 16 para 20 sobra 4, abaixo o 0. Aí vai ficar o quê? 2, né? 2 vezes 16, 32. Para 40 sobra 8, abaixa o 0. 80 por 16 dá 5. 5 vezes 16, 0. Agora, olha só, quantos zeros ficou aqui? Então, ficou 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4. Então, agora sim eu consigo fazer a escala bem certinho. Então, o que essa escala vai dizer? Ela vai dizer que uma medida no mapa vão ser o quê? 31.250.000 vezes na realidade. Então, se eu medir aqui no mapa 1 centímetro, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o estado do Rio de Janeiro, não. Vamos fazer aqui, ó. Pá. Então, aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Achei uma medida boa aqui, ó. Pá. Aqui, ó. Vamos dizer que o litoral catarinense aqui em linha reta meça 1 centímetro. Em linha reta, daqui até aqui, ó. 1 centímetro. Certo? Vamos ver quanto que é essa medida na realidade. Como é que eu vou fazer isso? Bom, então 1 centímetro aqui, lá na realidade vai ser o quê? 31.250.000, o quê? Centímetros. Entendeu? Como eu medi centímetro aqui, então essa daqui lá na realidade vai ser em centímetro. Pô, mas que medida é essa aqui, professor? Não consigo entender. Eu consigo entender em quilômetro, em metro. Mas isso aqui, como é que eu faço? Daí eu transformo no caminho inverso do que eu fiz daqui para cá. Veja, a cada 100 centímetros é 1 metro, certo? Então, se eu cortar 2 zeros aqui, ó, eu transformo em metro. Então, vai ficar o quê? 31.250 e mais um zero. Metro. Então, ficou o quê? 312.500 metros. Beleza? Mas, professor, mas mesmo assim... 312.500 metros fica estranho. É melhor em quilômetro. Então tá, em quilômetro, daí olha só, eu fiz aqui, ó. 1 quilômetro era 1.000 metros, né? Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 1.000, eu coloco o quilômetro. Então, por 1.000 são 3 casas, certo? Então, corta e a vírgula vai ficar aqui. Então, 312,5 quilômetros. Ah, então calma aí. Então, essa medida aqui do litoral catarinense, então 312 quilômetros, 312,5 quilômetros, 312 quilômetros, é isso? É aproximadamente 312,
né, por causa da imprecisão ali, né, mais ou menos 312 quilômetros. Aí você tem algum catarinense aí que fala assim, né, tá errado isso aí, manezinho, nada a ver, nem é assim, é diferente. Não sei como é que os caras falam, apesar de eu sou catarinense, eu sou barriga verde, mas eu não sei como é que fala, né, porque eu já não moro lá faz tempo. Tá, mas daí o cara vai dizer, não, nada a ver, não é isso não, né? Por quê? Porque tem as curvaturas, mas eu estou medindo em linha reta. Não, mas em curvatura aqui, mãe. Curvatura então seria o quê? Um centímetro e meio, né? Talvez em curvatura seja exatamente uns 500 quilômetros aqui, ó. Né? Porque ó, um centímetro é 312,5 quilômetros. Tá? Então, 1 centímetro, 312 quilômetros e meio. Então, de repente, se eu pegar e medir aqui na extensão aqui daqui até aqui, vai dar um pouco mais, vai dar, veja, meio centímetro a mais é mais 150 quilômetros, né? 156 quilômetros, né? Meio centímetro a mais, 156 quilômetros. O que é 300 mais 150? 450, ou seja, deve ser quase 500 quilômetros aqui, ó, né? Entendeu? Então, aí que tá, é assim que a gente faz. Isso daqui, ó, é escala, isso daqui é escala numérica. Isso daqui é a proporção entre o reduzido e o real, tá? É muito importante saber entender isso aqui. A gente vai fazer um exercício que vai tratar disso aqui, tá? E é importante a gente saber lidar com essa escala aqui, beleza? Muito importante. Bom, então eu sabendo então que 1 centímetro é isso aqui, então eu posso medir a distância aqui da... Vamos medir o quê? Vamos medir aqui aqui, ó. Foz do Iguaçu é aqui. Sabe o que é Foz do Iguaçu? É lá onde tem as cataratas do Iguaçu, lá a fronteira com a Argentina, lá, né? O Paraguai, lá que o pessoal vai para o Paraguai buscar muamba, né? Tem gente que vai para o Paraguai buscar... Ixi, não deveria ter falado isso. Vou cortar. Senão vai bloquear meu vídeo. Vou ter que fazer uma edição. Então aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. 2 centímetros, ó. Tá? 2 centímetros aqui. Mas saindo de Curitiba, deve ser um pouco menos de 2 centímetros. Então calma aí. Qual é a distância aqui até lá, né? Em setembro eu tô querendo ir lá visitar a avó da minha esposa que está lá em Dois Vizinhos. Então, vamos chutar aqui que a distância seja o quê? 2 centímetros. Vou arredondar 2 centímetros, tá? Para ficar mais fácil o cálculo. Então, se 1 centímetro é 312,5 quilômetros, então 2 centímetros eu faço aqui vezes 2, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais aquele 1, 5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, uma casa aqui, 625 quilômetros. Então, deve ser uns 600, de 550 a 600 quilômetros a distância daqui até lá, ó, certo? Imagina quanto tempo faz isso aí, né? O cara é rápido mesmo, velocidade, o cara mete o pé. O cara faz isso aí em 6 horas, 7 horas, 8 horas, né? 8 a 10 horas de viagem tranquilo, né? De boa, né? Entendeu? Então, isso daqui, ó, é que é semelhança. Semelhança é um maior, outro menor, né? Aí eu tava pensando aqui, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? O que quer dizer? Então que a gente é um pequeno Deus, né? A gente é um pequeno Deusinho, né? Ou melhor, quer dizer que a gente reproduz os sentimentos de Deus. A gente é capaz de sentir o amor que Deus sente. A gente consegue fazer as coisas que Deus diz pra gente, né? Que a gente consegue, Deus consegue entender a gente, porque a gente é a imagem e semelhança dele. E a gente consegue entender e tentar imitar o que Deus quer, né? Então, tá? Então isso aqui é imagem e semelhança, isso aqui é imagem e semelhança. Isso aqui é semelhança de figuras e ampliação e redução de figuras, beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios. Vamos embora. Aí você diz assim... Professor, mas você não definiu direitinho, bem certinho, o que são polígonos semelhantes, o que é exatamente semelhança? Quando é que uma coisa é semelhante a outra? Quando vai diminuindo assim, simplesmente? Não, tem que ter uma explicação assim mais correta, né? Então, beleza. Então, vamos falar o que são polígonos semelhantes. Então, aqui eu tenho um quadrilátero e aqui eu tenho um quadrilátero. Quadriláteros, 4 lados, né? Quadrilátero, aqui é um quadrilátero, aqui é outro quadrilátero. Será que esses quadriláteros são semelhantes? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber,
tá? Que é uma coisa que a gente percebe intuitivamente, quando eu mostrei lá aquelas figuras, a gente conseguiu olhar ali e perceber intuitivamente, é o quê? São os ângulos entre dois segmentos de retas que tiver a figura, certo? Então eu percebo aqui, ó, que esse ângulo aqui é 82, aqui também é 82, isso aqui, ó, 78, aqui, ó, 78, aqui, ó, 119, aqui 119, aqui 91, aqui também 91, peraí. Então existe uma grande chance desses dois polígonos aqui serem semelhantes, por quê? Porque o ângulo aqui, ó, entre os segmentos de retas, né, entre os lados desse polígono, eles são os mesmos. Mas isso é condição suficiente para que os polígonos sejam chamados semelhantes? Não. Por que não? Porque eu posso criar um outro polígono muito parecido com esse, com as mesmas angulações. É só eu esticar um pouquinho mais aqui, ó. Por exemplo, se eu fizesse assim, ó, né, esticasse aqui um pouquinho mais aqui, ó, aqui assim, ó, e puxasse aqui, ó, paralelo ali, ó, paralelo a esse aqui, ó. Aqui seria o quê? 78 graus e aqui seria o quê? 119 graus, ó. Mas já não é semelhante, porque esse aqui está mais alongado. Lembra lá da moto que eu falei que se eu não puxar corretamente, a moto fica achatada, assim, mais alongada? Ou se eu fizer um risco aqui, assim, ó, paralelo aqui, ó. Aqui está o 119 e aqui está o 78, ó. Mas ela está o quê? Mais achatada, mais espremida. Então, para que ela seja semelhante, ela também tem que ter proporcionalidade, a mesma proporcionalidade das medidas correspondentes entre um e outro, tá? Então, os ângulos, quando eu falo que esse ângulo é correspondente a esse é esse é correspondente a esse é correspondente a esse, eu estou dizendo que os ângulos são iguais. Mas os lados, esse lado é correspondente a esse. Por quê? Primeiro porque eles estão entre os lados, eles estão entre os ângulos iguais, ó. 82, 78, 82, 78, tá vendo? Então, como essas duas medidas estão entre os ângulos iguais, então essa e essa são correspondentes. Ó, essa e essa correspondente, essa e essa correspondente, essa e essa correspondente. Tá vendo? São medidas correspondentes. Agora, então tá, então eu já sei que os ângulos são iguais e as medidas aqui são correspondentes. Isso quer dizer que elas são semelhantes? Não, ainda não. Eu só identifiquei quais medidas é que são correspondentes a uma outra. Agora eu tenho que perceber se existe realmente o quê? A semelhança. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso pegar, por exemplo, essa medida aqui, 5 e dividir por 3. Ó. 5 dividido por 3 vai dar o quê? Bom, 5 dividido por 3 vai dar 1,666666. Tá? Se eu pegar 4 e dividir por 2,4, eu estou dividindo as medidas o quê? Correspondentes. A do maior dividido pela do menor. Então, ó, 4 dividido por 2,4 vai dar quanto? Vai dar 1,66666. Como é que você sabe, professor? Você fez essa conta de cabeça? Não. É porque quem fez esses desenhos fui eu e eu sei que é razão de semelhança. Ah, mas como é que dá para fazer isso? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar o 5 e multiplicar por 6 sobre 10, vai dar o quê? 30 sobre 10. E isso dá 3. Lembra da aula passada que eu falei? Quais as operações que eu faço para obter a outra? Então, aqui, ó. Então, o 5, para obter o 3, eu faço o quê? Eu multiplico por 6 e divido por 10. Vai dar 3. Se eu pegar essa aqui e fizer a mesma coisa, multiplicar por 6 e dividir por 10, vai dar 2,4? Vamos ver. 4 vezes 6 sobre 10. 4 vezes 6, 24. Dividido por 10, 2,4. Epa! E essa daqui dividido por essa? Ou essa daqui fazendo a mesma coisa. 7 vezes 6 dividido por 10. 7 vezes 6, 42. Dividido por 10, 4,2. Epa! Ah, só falta essa daqui também. Então, 3 vezes 6 dividido por 10. 3 vezes 6, 18. Dividido por 10, 1,8. Epa! Todas elas seguem o mesmo padrão. Então, quer dizer que existe proporcionalidade entre todos os lados correspondentes. Ó, o 4, né? Então, 4 sobre 2,4 é igual a 7 dividido por 4,2 e é igual a 3 dividido por 1,8. E é igual a 5 dividido por 3. Ou seja,
Essa é a tal da razão da proporcionalidade, que eu estou chamando aqui de K. Tá? Essa é a razão de proporcionalidade entre as medidas desse para esse. Então, agora sim eu posso dizer que esses polígonos são semelhantes. Por quê? Porque todos os ângulos correspondentes são iguais e todos os lados correspondentes estão numa mesma razão de proporcionalidade. Pronto, agora elas são polígonos semelhantes. Tá? Então, vamos testar isso aqui. Ó. Então, aqui diz assim, ó, os quadriláteros a seguir são semelhantes? Então, calma aí, 8UC, 6UC, o que é UC? Unidade de comprimento, tá? Eu não quis colocar metro nem centímetro, eu quis colocar UC para dizer que era unidade de comprimento. Qualquer unidade de comprimento, pode ser dedo, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos, 8 dedos, e aqui 1, 2, 6 dedos, entendeu? É isso que eu estou dizendo, tá? Então, vamos ver se eles são semelhantes. Então, eu vou ver 2 a 2 cada um deles. Então, vou começar com esse e esse. Esses aqui são semelhantes? Bom, vamos ver se os ângulos correspondentes são iguais. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Opa, os ângulos correspondentes são iguais. Agora eu tenho que verificar se os lados, todos os lados correspondentes estão na mesma proporção. Como assim na mesma proporção? Por exemplo, se eu pegar o 6 aqui ó, e dividir pelo 4, eu vou obter o quê? Vou simplificar, 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2, dá 3,5, 3 dividido por 2, que dá 1,5, certo? Bom, se eu pegar esse aqui e fizer vezes 1,5, vai dar... Ou melhor, se eu pegar esse daqui e fizer vezes 1,5 daquele lá, ou melhor ainda, se eu pegar o 8 e dividir pelo 6, vai dar 1,5? Vamos ver. Bom, 8 por 2 dá 4, 6 por 2 dá 3. 4 dividido por 3 dá o quê? Dá 1,3333. Opa, é igual? Não. Opa, se essa não existe razão de proporcionalidade, não existe uma única, não existe a mesma razão de proporcionalidade entre todos os lados correspondentes, tá? Mesmo que os ângulos sejam todos iguais aqui, os ângulos correspondentes sejam todos iguais, se não existe a mesma razão de proporcionalidade entre todos os lados, então isso aqui não são semelhantes. Então, esses dois aqui não são semelhantes. Tá? Esses dois aqui não são semelhantes, esse e esse. Bom, então vamos ver esse com esse. Ah, peraí, né? Já dá para ver logo de cara que não são semelhantes. Por que não são semelhantes? Porque os ângulos não são iguais. Ó. Os ângulos que seriam os correspondentes não são iguais. Ó, aqui é 90, aqui é maior que 90, aqui é 90, aqui não é. 90 é menor que 90, aqui é 90, aqui é maior que 90 e aqui... Mas aí você fala assim, não, mas olha só. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. Então, todos os lados estão sobre uma mesma razão de proporcionalidade. As medidas aqui são metade das medidas de lá. Então, quer dizer que eles são correspondentes por causa disso? Não. Mas por que não? Porque tem que ter as duas coisas. Os ângulos todos têm que ser iguais e tem que existir razão de proporcionalidade entre a medida de todos os lados e a medida de todos esses lados. Entendeu? Tem que existir. Se não existir essas duas coisas, não são semelhantes. Então, esses dois não são semelhantes. Tá? E esses dois também não são. Por quê? Como é que você tem tanta certeza? Olha, os ângulos já não são iguais. Então, como tem que ter as duas coisas, e aqui os ângulos já não são iguais, também não são semelhantes. Certo? Bom, esse e esse também não são semelhantes. Por quê? Porque os ângulos não são iguais. Então, não são semelhantes. Professor, mas você não disse que a gente não pode confiar no desenho, a medida que tem que estar ali no desenho tem que ser igual? Por exemplo, essa aqui não tem medida nenhuma. Não, não tem. Então, como é que eu não posso dizer que essa medida é igual? Bom, porque aqui está sinalizado que é tudo 90 graus. Aqui está sinalizado que é 90 graus? Não, não está sinalizado. Então, eu não posso crer que isso aqui seja 90 graus.
Aí alguém fala, mas é óbvio que não é, tá na cara que não é, olha aí, ó. Sim, mas como eu falei também, a gente não pode confiar no desenho. Então tem que ter a informação colocada ali. Como não tem a informação precisa a respeito dos ângulos, então eu vou considerar o seguinte, que aqui está 90 e aqui não são 90, então eles não são semelhantes. Olha, na verdade esse daqui com todos esses aqui não tem nenhuma semelhança. Por quê? Porque todos eles têm ângulo de 90 graus, esse aqui não tem. Então esse aqui não é semelhante com ninguém. E agora esses aqui, ó. E esse. Ou esse. Esse. Não, esse não são. Né? Mas e esse? Será que são? Bom, eu vou olhar primeiro esse. Tá? O que eu faço com esse 6 para obter 4,2? Veja, se eu pegar o 6, fazer vezes 7 e dividir por 10, dá 4,2. Né? Ó, 6 vezes 7 dividir por 10 vai dar o quê? 4,2. Se eu pegar o 8, fizer vezes 7 e dividir por 10, vai dar o quê? Bom, 8 vezes 7, 56. Dividido por 10, 5,6. Opa! Então, esse com esse deu. Esse com esse também deu. Vamos ver. 6 vezes 7. Ah, mas é a mesma coisa, né? Então, é. E esse aqui é a mesma coisa. Bom, então, se esse daqui semelhante, está na mesma razão de proporção desse daqui, e esse 8 aqui está na mesma razão de proporção desse daqui, e todos os dois são retângulos, né? Esse aqui também, ó, e esse aqui também. Então, quer dizer que esses são semelhantes. Então, esses dois são semelhantes. Tá? São semelhantes. Por que esses dois são semelhantes? Porque, primeiro, os ângulos correspondentes são 90 graus. Tá? São todos iguais. E os lados correspondentes estão na mesma proporção, razão de proporção, tá? E todos os lados, não é só um ou dois, não. Todos os lados estão na mesma razão de proporção. Então, esses são semelhantes, tá? Agora vem cá. Se esse não é semelhante a esse daqui pode ser semelhante a esse? Não. Mesmo ele não sendo semelhante a esse, ele não poderá ser semelhante àquele lá. Tá? Porque esse já não são semelhantes. E esses são semelhantes. Então, esse vão ser o quê? Não semelhantes. Tá? Porque se esse tem semelhança, mas esse não tem, então esse não tem também. Tá certo? Então, esses dois aqui são semelhantes. E esse aqui, então, não são semelhantes. Aqui é não semelhantes também. Tá? Então, essa é uma questão que a gente tem que olhar com bastante cuidado aí. Tá certo? Essas razões de semelhança aí são muito importantes. Beleza? Então vamos fazer outros exercícios. Então veja isso aqui. Os trapézios ABCD e MQPN ou MNPQ, né? MNPQ, ó, ABCD. Aí ele usou a mesma, ele está usando a mesma ordem. ABCD, então é MQPN, tá vendo? Tá? A seguir são semelhantes. Peraí, se ele diz que são semelhantes, então, primeiro, todos os ângulos têm que ser iguais. Os ângulos correspondentes, ó, igual. Veja. Então, tá na ordem, né? 90, 90, obtuso, agudo. E na mesma medida, né? Quando faz dois risquinhos, quer dizer que esses dois têm a mesma medida. Um risquinho quer dizer que esses dois têm a mesma medida. Então, esses dois, ele está dizendo que são semelhantes. Primeiro, porque os ângulos são iguais. E segundo, se os ângulos são iguais, então a única coisa que nos resta entender que são semelhantes é que a proporção entre os lados correspondentes são iguais. Peraí, mas aqui tem x, aqui tem 30, aqui tem 40, aqui tem y, aqui tem 62, aqui tem z, aqui tem 24, aqui tem 12. Então qual que é a razão de semelhança? Então eu posso fazer assim, ó, 24 dividido por 12 é igual a 2. Peraí, então a razão de semelhança é 2. Esse aqui é o dobro de qualquer um desse aqui. Então se esse aqui é 24, esse aqui é metade, 12. Se esse aqui é 30, esse aqui é metade. 15. Se esse aqui é 40, esse aqui é metade. 20. E se esse daqui é 62, esse aqui é metade. 31. Tá vendo? Então, como ele diz que são semelhantes, eu posso garantir essas informações aqui, baseado na razão de semelhança entre essas duas medidas. Então, ele diz, qual é a razão de semelhança entre os trapézios? Então, um tem, né? Um tem o dobro das medidas de comprimento
Tá? Um tem o dobro das medidas de comprimento do outro. Bom, então qual que é a razão de proporcionalidade? 2 para 1 ou 1 para 2, tá? Ó, 2 para 1 ou 1 para 2. Tanto faz, pode escrever de qualquer jeito aí, tá? Então a razão de semelhança é isso aqui, ó. 2 para 1 ou 1 para 2, certo? Bom, qual o valor das medidas x, y, z indicadas? Então, como eu falei, né? Você pode resolver por Bhaskara, se você quiser. Faz assim, ó, 24 sobre 30 é igual a 12 sobre, bom, correspondente ao 30 é x, certo? Aí você pega e joga o x para o outro lado e mexe nas coisas aqui, vai ficar assim, ó, x é igual a 30 vezes 12 sobre 24, tá vendo? 24 vem para baixo e lá o 30 vezes 12, aí eu vou simplificar, ó, 12 por 12 dá 1, 24 por 12 dá 2. 30 dividido por 2 dá 15, tá vendo? Só que eu não preciso fazer tudo isso. Como eu falei, a gente pode, se a gente percebeu que está 2 para 1, então isso aqui é 30, que é metade, isso aqui é 40, que é 20, isso aqui é 62, aqui é 31, tá? Então tá aqui, ó. Então, qual o valor das medidas? Agora ele pergunta, qual o perímetro qual o perímetro e a área do trapézio MQPN? Então, qual que é o perímetro desse daqui? Veja só, eu posso, né, se eu tivesse que só achar o perímetro, eu podia fazer o quê? Eu podia fazer que nem eu fiz, né? Fazer relação, somar tudo isso aqui, né? E achar a relação de multiplicar. Assim como aqui tem uma razão, né? Deixa eu explicar melhor. Ó, se 24 está para 12, assim como 30 está para x, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo na mesma folha. Tá aí, ó. 30 está para x, assim como 40 está para y, e assim como 62 está para z, tá? Se existe essa razão, né, porque ele diz que são proporcionais, eu percebi quais são os lados correspondentes, então existe essa relação, certo? E também, então, existe o quê? 24 mais 30 mais 40 mais 62 sobre 12 mais x mais y mais z, né? 12 mais x mais y mais z. Então tá aqui, ó. Tá? Então eu consigo calcular rapidamente o perímetro dessa maior aqui, ó. E o perímetro da menor vai estar na razão de 2 para 1. Por quê? Porque essa razão de 2 para 1 né, a razão de 2 para 1, ela é válida para individualmente cada lado ou a soma inteira de todos os lados, tá? Da soma. Então isso aqui vai dar o quê? 70 mais 24 vai dar 94, tá? 94 mais 62 vai dar 156 sobre o perímetro do menor. Perímetro do menor. Vou colocar só PM, certo? Então, o perímetro do menor vai ser o quê? Vai estar na razão de 2 para 1. Então, eu só dividir isso aqui por 2. Isso aqui vai dar o quê? 15, né? 15, 156 dividido por 2. 15 por 2, 7. 7 vezes 2, 14. Para aqui sobra 1, abaixo 6. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para 16 sobra 0. Então, quer dizer que o perímetro é igual a 78, no caso ali é centímetro. Ele não falou qual que é a medida, então é 78 unidades de comprimento. Tá? Esse aqui que é o perímetro. E agora ele fala, e a área do trapézio menor? Bom, a área do trapézio menor, tá? Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Como é que a gente calcula a área do trapézio? A gente faz a base maior mais a base menor dividido por 2, então a gente acha uma base média, tá? Apesar que a gente vai detalhar isso aqui mais adiante, mas depois eu deduzo aqui, a gente vai ver isso aqui. Então, eu calculo uma base média, que é a média aritmética entre 62 e 30, dá 92. 92 dividido por 2 dá 46. Essa aqui é a base média. Então, eu faço 46 vezes a altura, que é 24.
tá? Então, naquele ali, ó, a área do maior vai ser o quê? 30 mais 62 dividido por 2 vezes 24, que é a altura, né? Então, isso aqui vai dar o quê? 15 mais 31 vai dar 45, né? Dá 46 vezes 60, vezes 24, tá? Ó. Então, essa média aqui deu 92, 92 dividido por 2, 90 por 2 dá 45, 2 por 2 dá 1, 45 mais 1, 46, vezes 24. Então, isso aqui vai dar o quê? 24 vezes 46, dá 24 vai 2, 12 mais 2, 144, dá 16 vai 1, 8, 9. Então, isso aqui vai dar o quê? Então, a área do maior vai ser igual a quê? 4, 10 vai 1, 10 mais 1, 11. Tá? 1.104 o quê? Unidades de área. Ele não me diz qual que é a unidade ali, né? Unidades de área. Tá? Então, essa daqui é a medida do trapézio maior. Eu coloquei aqui, mas não é isso aqui não. Isso aqui é do trapézio menor. E a do trapézio menor? Então, a do trapézio menor, eu posso fazer como? Se eu dividir todas as medidas que eu usei aqui por 2, ó, 15, 31 e aqui 12, eu vou achar a área, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, ó, e é isso que eu quero mostrar. A área eu obtive multiplicando uma grandeza por outra grandeza, certo? Então, a área ficou o quê aqui? Digamos que isso aqui seja centímetro vezes centímetro, dá centímetro quadrado. Então, eu vou estar multiplicando unidades, certo? Mas como esse trapézio, ele tem todas as medidas metade desse trapézio, então a área, que é medida vezes medida, vai ser a razão da proporcionalidade ao quadrado. Então, a razão entre a área maior dividido pela área menor vai ser o quê? Então, a medida de comprimento do maior dividido pela do menor dá 2, né? Dá 2, certo? 30, 15, 24, 12. Então, é 1 para 2, certo? Então, a área ela não vai ficar de 1 para 2, ela vai ficar 1 para 2 ao quadrado. Porque eu estou multiplicando aqui, ó, de 1 para 2 e aqui é de 1 para 2. Então, a multiplicação vai sair o quê? De 1 para 4. Tá? Então, esse daqui vai ser o quê? 4. Então, se esse daqui, ó, o maior é 1.104, o menor eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 4, que é a razão da proporcionalidade das medidas ao quadrado. Tá? Então, vai ficar assim, ó, 11 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, para 11 sobra 3. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 sobra 2. Abaixo 4. 24 por 4, 6. Então, veja, a área do trapézio menor, ele é o quê? Tá? A área do menor, ele vai ser o quê? 276, o quê? Unidades de área. Pronto. Tá? É 1/4. É 1/4, porque as medidas lineares são 1 para 2, né? Então, a medida de área vai ser 1 para 2 ao quadrado, ou seja, 1 para 4. Então, quer dizer que esse daqui é 4 vezes a área do menor. Então, por isso que eu peguei esse, dividi por 4 e obtive a área do menor. Beleza? Então, isso daqui é muito importante, isso aqui vai facilitar muito a gente entender, porque a razão proporcionalidade entre medidas, às vezes é muito rápido que a gente chega nisso. E para fazer a razão entre as áreas, essa razão elevada ao quadrado. E a razão de volume é essa razão elevado ao cubo, tá? Mas isso aí a gente vai tratar mais para frente. Vamos fazer os últimos exercícios? Então, olha isso aqui. Em relação ao mapa abaixo, informações contidas nele, responda. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, um mapa tá aqui, aí tem um pontinho bem aqui, ó, tá vendo um pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, pontinho aqui, aqui é o Chuí, Iapoque, né? Do Iapoque ao Chuí, né? Quer dizer, na extensão. Aí aqui eu peguei uma cidade chamada Costa Marques e peguei uma cidade aqui chamada Ilhéus. Ilhéus eu já tive, Costa Marques eu nunca fui. Né?
Então, eu peguei essas 4 cidades aqui. Aí diz que a escala é 1 para 32 milhões. Aí diz assim, ó, com uma régua, qual é a distância aproximada entre as cidades do Iapoque, Chuí e Costa Marques e Ilhéus? Veja, qual é a distância real, tá? Eu acho que eu não li o real. Qual é a distância real aproximada entre as cidades do Iapoque, Chuí e Costa Marques e Ilhéus? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que no mapa, uma medida do mapa equivale a 32 milhões de vezes na realidade. Então eu vou pegar e vou medir aqui. Qual que é a medida do Iapoque até o Chuí? Tá? Então eu tenho que medir aqui, né? Vamos ver. Fazer a reta. Eu nem preciso fazer a reta, mas eu preciso tirar a medida aqui. Então, aqui, ó. Do 0 até... dá 12,8. Então, ó, 12,8 centímetros, que é daqui até aqui, né? Do Iapoque até o Chuí. Agora, e na realidade? Na realidade, vão ser 32 milhões de vezes aquela medida ali, certo? O que eu posso fazer? Eu posso, na verdade, já dar uma ajeitada nisso aqui, tá? Porque como eu medi em centímetros, essa medida aqui vai sair em centímetros. Então, eu já vou transformar essa medida aqui de centímetro para quilômetro, porque é muito mais fácil. Essa medida aqui vai ser em quilômetro, certo? Então, é o seguinte, ó. 100 centímetros dá metro. Então, ó, 32 milhões, eu vou fazer assim, ó. Centímetro, né? Tiro 2 zeros, virou metro. Tiro 3 zeros, virou quilômetro. Então, quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 320 quilômetros na realidade, certo? Bom, então 12,8 centímetros vai valer quanto lá na realidade? Então eu vou pegar 12 vezes 320, né? 12,8 vezes 320. Então vai ficar aqui, ó. 12,8 é a mesma coisa que 128 vezes 32, né? Eu pego esse 10 aqui, né? Porque 32 vezes 10 é 320. Então eu pego esse 10 aqui vezes aquilo lá, dá 128 vezes 32. Então vai dar o quê? 16 vai 1, 4 mais 1, 5 e 2. Aqui 24 vai 2, 6 mais 2, 8 e 3. Então deu 6, 9, 10 vai 1, 4.096. Então, Iapoque, Chuí é igual a 4.096 quilômetros. Será que é isso mesmo na realidade? Bom, tem que ver, né? Tem que ver se a escala está correta, né? Tem que procurar na internet aí. Vamos lá. Costa Marques até Ilhéus. Costa Marques até Ilhéus dá o quê? Vamos colocar aqui 8,4. 8,4 centímetros. Então, 8,4 centímetros. Então, como cada centímetro é 300, não precisa fazer de novo, já está aqui a escala, tá? Isso daqui é a mesma coisa que 1 centímetro para 320 quilômetros. Não é comum a gente ver a unidade na escala, tá? Geralmente a escala ela não tem unidade, é você que tem que transformar. Então, 1 milímetro para 32 milhões de milímetros. 1 centímetro para 32 milhões de centímetros. 1 metro para 32 milhões de metros. E assim por diante, tá? Então, como aqui a medida que a gente consegue medir é metro, é centímetro, então a gente já transforma, isso daqui seria 32 milhões de centímetros, transforma, corta 2 zeros dá metro, corta 3 zeros dá quilômetro, 320 quilômetros. Então aqui, ó, daqui até aqui 8,4 centímetros, que eu vou fazer vezes 320, né? Então eu vou pegar esse 10 aqui, multiplicar por 8,4, vai dar o quê? 84 vezes 32. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Ó, por que tem que escrever os números bem certinho? Tá quase passando por zero aqui, né? Tá? Então, deu 8, 8, 6, 2. Então, Costa Marques
até Ilhéus, tá? São 2.688 quilômetros. Certo? Beleza? Agora o último aqui, ó. A área do triângulo isósceles no mapa tem a área aproximada do estado de Tocantins. Qual a área real do estado? Então, o estado do Tocantins é esse aqui, ó. Vamos ver se você consegue ver aqui, ó. Tá? O estado do Tocantins é esse aqui, ó. Ele vai fazendo assim, ó. Esse aqui é o estado do Tocantins, ó, tá? Então, eu fiz aqui um triângulo isósceles e estou dizendo que a área desse triângulo isósceles aqui, no mapa aqui, né? A área desse triângulo isósceles é aproximadamente a área do estado do Tocantins. É claro que aqui no mapa, né? Não tem como ser na real, né? Só que ele quer saber qual que é a área real do estado, né? Cadê? Ele quer saber qual que é a área real do estado, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do triângulo, certo? E vou fazer vezes a razão aqui, ó, ao quadrado. Tá? A razão é de 1 para 32 milhões, né? Então, a área, ela vai ser o quê? 1 para 32 milhões ao quadrado. Tá? 1 centímetro ao quadrado vai ser 32 milhões ao quadrado. Ou então, 1 centímetro ao quadrado vai ser o quê? 320 ao quadrado quilômetros quadrados, tá? É interessante notar isso aqui, tá? Não pode bobear aqui não. Porque, ó, se 1 centímetro equivale a 320 quilômetros, mais 1 centímetro para cá equivale a 320 quilômetros. Então, olha só, essa área aqui, no mapa, equivale a 1 centímetro quadrado. Mas, na realidade, vai valer o quê? 320 ao quadrado quilômetros quadrados, porque é 320 quilômetros por 320 quilômetros. Então, vai dar o quê? 320 ao quadrado quilômetros quadrados. A gente não pode falar 320 quilômetros ao quadrado, porque você vai pensar que são só 320 quilômetros ao quadrado, mas não é. É 320 ao quadrado quilômetros quadrados, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? 32 vezes 32 dá 1024. Então, isso aqui dá 1024 mais 2 zeros, quilômetro quadrado. Cada 1 centímetro quadrado no mapa equivale, na realidade, 102 mil quilômetros quadrados. É área pra caramba. Olha só. Bom, agora eu estava refletindo aqui, né? Que o pessoal fala aqui da floresta amazônica, né? Que queimadas e tal, né? Então, se nós tivermos tudo isso daqui de floresta nativa, ó, se for tudo isso aqui de floresta nativa, é claro que não está tudo concentrado aqui. Tem áreas aqui que já está desmatado, mas acho que tem muito mais do que isso aqui. Porque esse estado aqui praticamente é só floresta. Esse estado aqui tem muita floresta. Esse estado aqui é um monte de floresta. Tem um ou outro aqui, cidades aqui espalhadas aqui, né? Tem um rio. Então, isso daqui, ó, né? E o estado do Pará também tem floresta pra caramba, tem reservas. Isso daqui é uma região muito bem preservada. Quantos centímetros quadrados tem aqui, né? É coisa pra caramba, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos juntar aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Dá uns 13 centímetros quadrados. Veja, ó. Isso tudo aqui de quilômetros quadrados vezes 13. Nossa, é muita área, né? Eu não voltei, agora você percebe, né? Acho que você não estava nem vendo o que eu estava fazendo, é brincadeira, né? Mas tá bom. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, qual que é a área desse triângulo aqui? Bom, então eu vou medir, tá? Eu vou fazer o cálculo. Como é que é a área do triângulo? É base vezes altura. Bom, a base aqui deu aproximadamente 2 centímetros. E a altura deu aproximadamente o quê? Quase 3, né?
2,8, né? Então, a área do triângulo, isso a gente vai deduzir posteriormente, né? A área do triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. A base é 2 centímetros, vezes a altura, que eu falei que era 2,8, né? 2,8 centímetros dividido por 2. Corta, corta, então a área, tá? A área do triângulo deu aqui, a área do triângulo deu o quê? 2,8 centímetros quadrados, tá? Então, eu estabeleci aqui a relação de 1 centímetro quadrado para 102.400 quilômetros quadrados. Então, 2,8 centímetros quadrados vai ser o quê? Vai ser 102.400 quilômetros quadrados vezes 2,8. Tá? Vou fazer com tudo mesmo. Vai lá. 0, 32 vai 3, 16 mais 3, 19 vai 1, 0 mais 1, 1, 8. E aqui vai dar 0, 0, 8, 4, 0, 2. Somando tudo isso aqui, tá? Vai ficar o quê? 0, 0, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer assim, né? 0, 0, 2, 17 vai 1, 5 mais 1, 6, 8, 2. Como tem uma casa aqui depois da vírgula, uma casa aqui, então deu o quê? Então a área real, tá? A área real é igual a 286.720 quilômetros quadrados. Só o estado do Tocantins, hein? Ah, isso aqui eu vou ter que olhar na internet para ver se é real mesmo. Beleza, gente? Então por hoje é só. Desculpa aí se eu me distraí aqui em ampliar o mapa aqui, mas eu acho que agora deu para ver tudo, certo? Tá? Então isso daqui é polígonos semelhantes, tá? Mas o mapa do Brasil é um polígono? Pode ser entendido como sendo um polígono. Polígonos são vários lados, né? Agora, quantos lados? São vários aqui. Tem que ir medindo cada negócio em cada pontinho desse que eu fiz aqui, né? E todos eles são retinhas, ó. Todos eles são retinhas. Eu não fiz curva, eu fiz só retas. Então, mas aqui tá parecendo curva. Não, é porque tem várias retinhas pequenininhas aqui. Então, tem vários lados, tá? Então, não deixa de ser um polígono isso aqui, tá? E é um polígono semelhante ao real, que é o mapa do Brasil mesmo. Beleza? Tá? Então curtam o vídeo, compartilhem, chame mais gente para ver esse vídeo aqui, chame mais gente para vir aqui estudar com a gente no Mima. Não esqueça de dar o joinha ali, não esqueça de verificar se você está inscrito, acionar o sininho e compartilhar com quem você conhece aí, tá bom? Todas as aulas aqui do primeiro ano estão aqui nessa playlist, tá? Estão nessa playlist bem aqui. Desde o começo do ano, todos os capítulos. Nós estamos agora no começo do segundo semestre. Beleza? Então é isso aí, curta. Vamos que vamos e até a próxima.